A gente? Está no ar o programa Jornada Feliz, o seu programa de notícias, debates e bem-estar, com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Olá, boa tarde para você, querido ouvinte. Eu sou Liliane Costa e está começando o nosso programa Jornada Feliz, que acompanha você aí, né, nas tardes de sábado. E hoje nós vamos estar aqui com vocês até as 15 horas e 30 minutos. E hoje nós vamos estar falando sobre temas muito atuais, mas para passar para você uma visão positiva de tudo isso que nós estamos vivendo, porque sempre que surge um problema, você pode ter certeza, há também uma solução. E já está aqui nos nossos estúdios e nós vamos conversar hoje com o Guilherme Pereira. Ele é consultor empresarial, ele é também coach internacional sistêmico, né, em relacionamentos, tem uma grande experiência aí na área empresarial. E nós vamos conversar com ele a respeito do pós-pandemia no Brasil. E eu pergunto para você, você acha, na sua opinião, que o Brasil pós-pandemia Covid-19 vai melhorar ou vai piorar? E se eu falar para você que vai depender muito das ações que forem tomadas, né, durante e depois da pandemia? A gente vai estar conversando com ele, a gente vai estar abordando esse assunto para tentar apontar soluções para o nosso país, né? Então a gente vai falar a respeito dos rumos para a recuperação da economia, o que os empresários eles esperam, né, os empreendedores, e quais são os desafios pela frente. E quem vai responder essas perguntas para nós é o Guilherme. E a gente conversou também com o Gustavo Galassi, presidente do Sindicato Rural, e ele vai falar para nós a respeito das perspectivas sobre o agronegócio. Porque, gente, tem uma grande expectativa aí, inclusive alguns especialistas eles estão afirmando, falando isso, que o agronegócio brasileiro, ele vai ser, na verdade, o motor da recuperação do país, né? Isso porque muitos setores do agronegócio não foram atingidos. Claro, tem o mercado de flores, tem a questão da cana-de-açúcar, que teve também no início aí uma queda, mas houve outros setores que se mantiveram estáveis, né? E o Gustavo Galassi falou com a nossa equipe essa semana. Ele não pôde estar aqui hoje porque tinha um compromisso fora da cidade, mas conversou com a gente para falar a respeito dessas expectativas, né? Da importância do papel que o agronegócio vai ter aí nessa retomada do país. E aí a gente começa a falar também da região do Triângulo Mineiro, né? Porque essa região nossa do Triângulo Mineiro, ela é realmente muito rica em agrobusiness. Gente, então fique com a gente, na hora do bate-papo eu vou conversar com o Guilherme, né, e a gente vai contar para você sobre as previsões dos especialistas. Nós vamos falar também a respeito daquilo que o governo ele tem que fazer, porque o setor público vai ser importantíssimo na retomada da economia do país, né? Quais medidas são necessárias para o Brasil melhorar pós-pandemia? E você pode deixar sua pergunta, você pode estar entrando em contato conosco no 3216 3202 e pode também participar ao vivo. Gente, e na hora da notícia, né, nós já estamos aqui com o jornalista Pierre Magalhães, que vai deixar você antenado sobre tudo que está acontecendo aqui em Uberlândia, os principais destaques de Uberlândia e do Brasil. Mas para a gente começar esse programa com tudo, vamos então para aquele momento que vocês ficam esperando, para iniciar essa tarde de uma forma muito positiva. Vamos chegar então com o pensamento da tarde? Pensamento da tarde. Pensamento da tarde de hoje. Procure dar o mais que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. E você há de sentir em seu coração a grande verdade: é muito melhor dar do que receber. Ainda não percebeu isso? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegria, a maior felicidade que você possa conhecer na sua vida, a felicidade de dar. E é por isso, gente, que o mestre Jesus, né, ele falou sobre isso. Ele falou assim que muito melhor é dar do que receber, né? Então aquilo que tiver ao seu alcance, que você puder semear na vida do outro, seja uma palavra amiga, seja uma boa ação, né, que você esteja sempre disposto a dar o melhor,
né? Dá o melhor para o seu próximo, para sua família, para os seus amigos, na sua rede de relacionamentos. Nós estamos vivendo tempos difíceis que, às vezes, o pouco que você faz pode fazer muita diferença na vida de outras pessoas, né? A solidariedade pode aí estar ajudando muitas pessoas. Então fica essa dica de hoje, né? Melhor é dar do que receber. E se você puder doar, doe. Ok, gente? É isso aí. Bom, então tá chegando aqui a hora da notícia. Vou conversar aqui com o meu amigo jornalista Pierre Magalhães. Boa tarde, Pierre. Conta pra nós, hoje as notícias que vão ser faladas aqui no nosso programa. Tem notícia importante, vai falar sobre o coronavírus. Conta pra nós aí. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Restauração em Vida. É um prazer enorme voltar aos microfones aqui da rádio, depois de algum tempo que ficou aí mais um bate-papo. E eu tenho aqui, Liliane, duas informações importantes, uma delas referente ao coronavírus. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Hora da notícia. Os destaques da semana. Então é isso aí. Boa tarde mais uma vez, Liliane. Boa tarde, Guilherme, já se encontra aqui aos nossos estúdios. Boa tarde a você, querido ouvinte da Rádio Restauração em Vida e do nosso programa Jornada Feliz, bem como você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Liliane, nós vamos começar falando hoje sobre o número 100. Por que o número 100? Porque ontem, segundo o boletim epidemiológico, a prefeitura nos informou que morreram, 100 pessoas, chegamos ao 100º óbito aí, e também a 100% dos leitos ocupados. Inclusive, a prefeitura decretou o estado de luto, né, Pedro? Exatamente. E por conta disso, Uberlândia ultrapassa a marca de 6 mil casos confirmados aí de Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado aí pela Secretaria Municipal de Saúde. Até por essa razão que eu propositalmente tirei a trilha para poder passar essa notícia um tanto quanto complicada, né, Liliane? Assim, eu sei que o nosso programa é um programa Jornada Feliz, mas assim, a gente precisa de passar essa informação, até porque é o nosso compromisso, assim, desde o início, quando começou essa questão da pandemia, a gente começou a acompanhar firme, mas temos boas notícias por aí. E com os dados atualizados, a cidade passa a ter 6.060 casos confirmados do novo coronavírus e 100 vítimas da doença. De acordo com informações aí da Secretaria Municipal de Saúde, o número de casos suspeitos aumentou em 93%. Agora são 738 notificações prováveis para a doença. Porém, 17.379 casos já foram descartados para a enfermidade. E a Secretaria ainda informou que 213 pacientes estão internados nas unidades privadas de saúde. Desses, 95 estão hospitalizados em UTIs e 18 em leite de enfermaria. Como eu disse anteriormente, segundo a Prefeitura, 100% dos leitos de UTI da rede municipal de saúde estão ocupados, ou seja, não há nenhum leito disponível caso haja necessidade de internação. E isso é grave, porque a gente não está falando só de Covid, a gente está falando de pessoas que se porventura vier infartar, pessoas que se porventura precisar de algum outro tipo de suporte mais avançado. Por enquanto não vai ter esse tipo de atendimento por conta disso. Só que, fazendo uma conta aqui, Liliane, assim, a gente conversando, até vou voltar a trilha aqui porque a notícia é um pouco mais animadora. Falando de 6.060 casos, para 100 óbitos, a letalidade aí chega a 2%. Isso é uma ótima notícia, né? Exatamente, ou seja, de cada, vamos colocar assim, 1.000 pessoas que de cada, sei lá... que pegaram, o coronavírus. Exatamente, vamos colocar assim, de cada 1.000 pessoas que pegaram coronavírus, apenas uma, veio a falecer. E acho que a questão também, Pierre, como você está falando, porque hoje o Uberlândia está com um número próximo de 6 mil contaminações de casos confirmados, Então, a gente tem aí 100 óbitos. Então, é uma realidade, inclusive, assim, vamos dizer, diferente de outras cidades, onde há uma grande contaminação, mas uma letalidade menor. Exatamente. E a gente acredita que possa até estar
dando esse crédito aí ao número de testagens, né? Uberlândia está testando mais pessoas do que outras cidades. Exatamente, assim, inclusive é interessantíssimo a gente falar disso, porque Uberlândia ela testa, segundo a prefeitura, 10 vezes mais, né? 17 vezes, melhor dizendo, mais do que o estado, né? Porque se a gente for parar para pensar bem aqui, em Minas Gerais o número de óbitos chegou a 833 nessa sexta-feira. Em relação à quantidade de pessoas contaminadas, o estado tem aí 38.891 registros. Ou seja, se for parar para pensar em relação a Uberlândia responderia a um terço a quase que a metade desses números aqui. Ou seja, a gente observa que o número de testes em relação ao estado existem irrisório, muitas cidades, Pierre, que aproveitando o seu gancho aí, elas estão fazendo a testagem apenas, né, em casos graves, e Uberlândia não. Então, está testando até mesmo quando a pessoa começa a ter os sintomas. E se eu não me engano, eu li sobre isso, que tiveram alguns países que tiveram assim, um sucesso no combate ao coronavírus, que a estratégia foi essa, testar. Massa. Foi testagem massa. Inclusive, nos bairros aí, eu não trouxe essa informação a tempo, mas inclusive nos bairros aí com maior incidência do Covid-19, a prefeitura ela fez hoje uma ação de testagem em massa em toda a população. Ou seja, o pessoal ali, vamos colocar, dos que eu lembro de cabeça aqui, Tibério, bairro Oswaldo Rezende, Jardim Brasília também está com índice alto de contaminação. Jardim Brasília, São José, aquele pedaço todo ali está acontecendo a testagem em massa. Então, sim, pessoal, a prefeitura tem que investir nisso para quê? Para poder preconizar as ações necessárias aí. E até nessa quinta-feira, Liliane, o Brasil contabilizava 54.971 mortes causadas pelo coronavírus. O número de casos confirmados subiu aí para 1.228.114. O levantamento epidemiológico do Ministério da Saúde, com dados atualizados, apontavam aí 39.483 novos casos aí da enfermidade. Ou seja, a gente verifica aí até uma disparidade aí das informações, tá? Então, em relação ao coronavírus é isso. Chegamos a 100 mortes, a 100 óbitos e chegamos a 100% aí do número de leito das UTIs aí ocupadas. Ou seja, se porventura houver alguma necessidade, o município, a rede pública não tem como suportar. Por isso que é muito importante, né, as recomendações aí da prefeitura, as recomendações da Organização Mundial de Saúde para que não ocorra um colapso maior ainda. Só saia de casa se porventura houver necessidade e sempre a máscara, né? Só justificando, eu não estou com a máscara porque obviamente eu estou falando com vocês aqui. Mas assim que acabar a minha participação, é máscara no rosto e bola para frente, tá, gente? E eu quero falar um pouco também, Liliane, sobre propagandas eleitorais fora de prazo em Uberlândia. Está acontecendo já aqui, o que você está acompanhando? Meu Deus do céu, não é pouco não. O Ministério Público Estadual em Uberlândia já instaurou alguns procedimentos aí para apurar a conduta de pré-candidatos que estão fazendo propagandas eleitorais e campanhas para indução de votos fora do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Promotorias eleitorais chegaram a protocolar uma recomendação para orientar os partidos sobre as questões que configuram ou não a publicidade regular, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco. Das 5 promotorias de justiça eleitorais na cidade, 2 já instauraram procedimentos preparatórios eleitorais. Em outra, foi instaurado apenas um procedimento com expedição aí da recomendação para orientar a imprensa e partidos locais sobre a propaganda permitida e a partir de qual data. Peraí, quer falar aí? Bora voltar para a hora da notícia, gente. Vamos lá. E as promotorias eleitorais ainda não passaram. Então, o que acontece? Detalhes dos procedimentos. Então, assim, a gente teve alguns casos aí de vereadores, alguns casos aí de pré-candidatos a vereadores que estão aí com propagandas extemporâneas e que o Ministério Público está apurando. Nas redes, tem vereador aí que nas redes sociais anda postando fotos, de donativos arrecadados e informando que a campanha tinha como objetivo ajudar famílias que foram prejudicadas pelo coronavírus.
E aí, o que esse senhor vereador fez, segundo informações? Mandou uma camiseta com o nomezinho dele. Que beleza, hein? Usando uma tragédia para poder se autobeneficiar, segundo informações do Ministério Público. Agora, a pergunta que não quer calar: o que pode e o que não pode? Segundo a chefe da seção de propagandas e anotações partidárias do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Mariana Machado Ribeiro, as propagandas eleitorais para o convencimento da população e solicitação de votos só podem ser realizadas a partir do dia 16 de agosto. Então, atenção, senhores candidatos, senhores pré-candidatos. Somente a partir do dia 16 de agosto é que está permitida a campanha eleitoral propriamente dita. Antes disso, os candidatos são autorizados a fazer pré-campanhas sem gastos exorbitantes, sem utilizar palavras ou mensagens subliminares e atos que possam induzir o voto. Por exemplo, você fazer uma campanha, você fazer falar nas redes sociais, faz uma ação lá e coloca hashtag, né, eleições 2020, hashtag vote em mim, hashtag não pode, né, Pierre? Tô chegando. Isso não pode de forma nenhuma, tá? E antes do período estabelecido pelo tribunal, quando um pré-candidato realiza posts em redes sociais, utiliza expressões como vote, né, ou então como promove algum evento social, né, que explicita isso é considerado propaganda extemporânea, tá? E ainda, Liliane, a recomendação assinada pelos promotores eleitorais de Uberlândia também expõe esses atos que podem ser considerados como abuso de poder econômico, movimentação ilícita de recursos de campanha e uso indevido dos meios de comunicação. A gente viu muita chapa ser caçada aí nas últimas eleições, a gente viu muita gente sendo presa por conta de abuso de poder econômico. Né? Às vezes o pessoal não sabe o que é abuso de poder econômico. É quando você se vale de uma posição privilegiada, financeiramente falando, de acessos privilegiados, para poder induzir a população a um voto. Por exemplo, você faz eventos aí para se autopromover, distribui cesta básica e bota o nomezinho na camiseta, né? Compra robô de internet aí para poder disparar a mensagem em massa. Né? É a tal da... Chipper. Tem chipper. É, né? Mas tem um outro nome, é um engajamento, né, Pierre? Para patrocinado. Exatamente, isso aí são as mensagens patrocinadas. Então, assim, isso aí não pode, cara. Né? E o pré-candidato, ele pode sim se apresentar à população, expor pretensão de projetos, mas isso não pode gerar gasto com contratação de gráficas ou produtoras de conteúdo, que é o que a gente está falando aqui agora. Né? Se o cara quiser fazer, ele vai pro Facebookzinho dele, vai pro Instagramzinho dele lá sozinho, né? Ali no computadorzinho dele, sem o robô, sem robôzinho, né? Eu tô falando assim para ser irônico mesmo, porque os caras precisam aprender que não pode ludibriar a população, não pode driblar a lei eleitoral a fim de se beneficiar. Porque se a pessoa faz isso antes de ser eleita, imagina o que não vai fazer quando for eleita, hein? E em relação à realização de eventos ou ações sociais durante esse período, a promotora esclareceu que o ato pode configurar, olha só, gente, como compra qual é a penalidade? Como compra de votos, já que o candidato não deve associar campanhas de doações à ajuda social e a pena simplesmente é a anulação da candidatura, né? Num primeiro momento. E se porventura ele conseguir ser eleito, pode levar inclusive à cassação do mandato, né? E por fim, a promotora reforçou que não é permitida a produção e distribuição de adesivos durante o período de pré-campanha por parte dos pré-candidatos, né? E já tem gente por aí distribuindo, hein, Pierre? Exatamente. Já não tem nas ruas de Uberlândia vendo adesivo aí. Exatamente. O que pode acontecer, olha só para você ver o tanto que é complicado. O que pode acontecer são os eleitores produzir o seu próprio adesivo e manifestar apoio a favor do partido ou do candidato. Ou seja, se eu tenho um candidato, eu vou lá, eu mesmo, Pierre Magalhães, faço o meu próprio adesivozinho, coloco no meu carrinho e vou para a rua feliz da vida. O que não pode, é o dito cujo, produzir um tanto de adesivo em massa, né, e falar que foi o fulano que fez por conta própria. Aí, filho, é brincadeira, né?
Então eram essas as notícias que eu tinha para passar para hoje, tá, Liliane? Então, assim, só reforçando. Chegamos ao número 100 de óbitos. Muito triste essa notícia, né? E chegamos a 100% dos leitos ocupados. Eu espero sinceramente que as medidas tomadas aí pelo município surtam efeito, mas espero mais ainda que a população se conscientize do quão sério é essa doença. Embora a letalidade dela seja baixa, o que complica é que ela faz com que ela tenha necessidade, um dos cuidados dela exige aí o uso de unidade de terapia intensiva. E não é só a Covid que leva para UTI. Existem outras doenças que podem levar para UTI e se porventura essa outra pessoa precisar de um suporte, ela não vai ter. Então, esse é o grande problema, Liliane. Ok, Pierre, obrigada aí pela participação na hora da notícia. Nós voltamos aqui então, gente, e eu convido vocês a continuar conosco. Daqui a pouco a gente volta com a hora do bate-papo. E na hora do bate-papo hoje, o nosso assunto com vocês vai ser o Brasil, né? Será que o Brasil pós-pandemia ele vai melhorar ou piorar? Será que é possível melhorar? Mas o que deve ser feito pelos governos, as entidades públicas, o legislativo, o que o empresariado, você cidadão pode fazer para ajudar nessa recuperação aí? E nós vamos estar conversando com o Guilherme Pereira, que ele é consultor empresarial, ele é coach internacional, sistêmico, e nós vamos conversar também com o Gustavo Galasso, presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Ele deu uma entrevista exclusiva para a nossa rádio, a gente vai colocar no ar, falando a respeito do setor que promete ser o motor da recuperação da economia. Gente, é isso aí, então fique com a gente, vou deixar vocês com um breve louvor e a gente já volta, ó, em 3 segundos, 4, 5 segundos, a gente já volta com a hora do bate-papo. Então, fique com a gente, porque esse programa hoje vai ser muito interessante, vai levar você a pensar muito.